No versículo 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. No versículo 6, você já leu também a semana passada, com certeza, leia: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. No versículo 8, também foi lido: em algum dia enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Outra coisa que nós lemos, tá? É tudo recordação isso, foi o verso 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos lá. Não temais. Até aqui tá bom. Vamos lá, presta atenção em mim então. Então, quando eu olho para o que estava acontecendo nessa situação, esses homens, eles eram homens que Deus conhecia. Deus conhece todo homem, toda mulher que está na terra. Então, dá uma pensada dessa maneira assim, quer ver? Por que que eles estão vivendo na caverna? O que é viver na caverna? O que sucede a um homem que fica preso dentro de uma caverna? A caverna quer dizer um estilo de vida onde não há alegria, não há liberdade. Na caverna nós encontramos as trevas. O exemplo de uma vida em trevas é aquele homem que ele não consegue ter um desejo por algo que dá prazer, seja uma viagem, um carro, uma casa, seja alguém para ele casar. Então, o homem que está em trevas, a alma dele foi capturada, e essa alma é escrava de alguma coisa. Nós pregamos essa semana que aquilo que a minha alma ama, ela vai atrair. E como o homem, ele está na caverna, então ele não vai atrair coisas boas. E aqui está uma turma interessante. Você vê que Deus se apresenta e fala assim: eu disse para vocês que vocês não deveriam ter medo. Olhe para o lado e diga assim: não tenha medo. Diga: não seja medroso, não seja frouxo, não seja covarde. Você observa que enquanto esse povo está nessa condição, o medo, por exemplo, o que faz o medo na vida de uma pessoa? Medo não é aquele estado psicótico, onde a pessoa tem medo de escuro, né? Medo de ladrão, medo... Não, presta atenção nisso. O medo está colocado nessa situação assim, olha, quer ver? Também assim, ó. Olha Jó: o que mais temia me sobreveio. Jó é um homem extremamente rico, só que ele não desfruta da riqueza. Então tem aqui uma coisa interessante que você já aprendeu com certeza. Embora Jó, ele está na riqueza, a alma dele não consegue ser rica. A alma dele não abraça a riqueza. Um erro. Então, o Senhor falou, pastor, que eu posso estar até na pobreza. O problema vai ser se a minha alma abraçar a pobreza. Exato. Porque se você mesmo está numa escassez, mas se a sua alma ela não abraça, então com certeza você sai dali. Uma oportunidade vai surgir. Porque a tua alma não se vê pobre, você não vai conseguir morar nesse barraco por muito tempo. E para onde eu vou? Alguém virá ao seu encontro. Você vai atrair aquilo que a sua alma deseja. Puxa, fulano deu sorte. Não, deu sorte não. A alma dele deseja aquilo. E eu devo entender esse princípio. Quando eu faço um projeto de vida, eu começo a analisar a palavra e Deus deu essa direção. Diga: homem valente, o Senhor é contigo. Então Deus não faria nada com Gideão se ele estivesse na caverna, e nem com você. Você é capaz de ser uma pessoa que frequenta a igreja e você não vai desfrutar nada que vem do Senhor. Não porque Ele não te dá, é a sua alma que não se abre. Porque está escrito, ó:
Tudo é possível ao que crê. Agora dá uma olhada que existem regras aqui. No caso aqui, nós vamos entender esse princípio aqui. Fomos à leitura e já podemos colocar assim, quer ver? Não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque é o seguinte: o amanhã trará por si só o próprio mal. Então vai vir coisas ruins amanhã? Claro que vai. E o que eu faço? Passa por cima, atropela, segue em frente. Então eu vou entender esse princípio aqui, tá bom? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui na Bíblia e vou fazer um comparativo nesse sentido. E você vai aprender um pouquinho com Caleb, tá bom? Eu preguei outro dia, mas não tem problema não. Livro Josué, é o livro anterior, capítulo 14, vamos lá. Estamos preparando você, eu estou mudando o sentido da pregação para convidar todo mundo a fazer um projeto de vida. Tem um monte de gente maluca que vai jogar presente no mar, esperando que as ondas venham trazer boas novas. Vai trazer tubarão, peixe-espada, vai trazer um monte de peixe carnívoro. O mar não vai abençoar a vida de ninguém. Quem abençoa a vida é Deus, tá bom? Não tem essa de horóscopo, nem, imagina, nada disso. Deus é vivo e quer te abençoar. Então eu vou levar você a confiar em Deus. Aqui está Josué 14. Vamos ver aqui o exemplo de um valente. Eu vou ler para você o versículo 10. Conversa de dois homens, tá? Aqui é Caleb batendo um papo com Josué. 14:10. Já chegou? Diga amém. Vamos lá. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, leia, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, tá bom? Tem aqui já uma boa idade. Só que ele vai dizer uma coisa interessante. Ele está falando que 45 anos ele lembra de uma palavra que foi dita, ele estava ali presente, agora ele está com 85, passou 40 anos. Versículo 11, leia. Ele vai dizer, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, gigantes, tá? Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para quê? Para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb. Então você vai olhar para mim um pouquinho. Olha aqui. Alguém me perguntou o seguinte, né? Veja bem. Agora mesmo, pastor, o senhor falou sobre o caso dessa mulher que disse que fez uma besteira em casar com um homem incrédulo, quando ela também abandonou a fé, depois voltou para a fé, mas ela não conseguiu conviver bem com ele, embora estão juntos, mas ela lembra da traição que recebeu, né? E aí no caso, o que o senhor me diz disso novamente? Vamos pegar esse homem aqui e eu vou te dar uma direção. O amor, olha para mim. O amor, antes dele ser um sentimento, ele tem que ser uma decisão. Vê se você consegue raciocinar um pouquinho, senão não dá certo. Eu sinto algo por você. Eu não sinto algo por você se eu não decidir sentir. Olha para o lado e fala, os sentimentos acompanham os seus pensamentos, as suas decisões. Olha aqui, ó, eu decido te odiar, eu decido te amar, eu decido ser feliz, eu decido ser sofredor. Olhe para o lado e fala, você decide. Diga, ninguém é culpado pelo seu sofrimento, pela vida que você tem. Diga, se está ruim, você é culpada. Você decidiu por isso.
Você pode me trair, fazer um monte de coisa, e porque você me traiu, eu vou agora viver chorando, sofrendo? O quê? Vai plantar batata? Olha aqui, eu vou tocar o quê? Eu vou tocar minha vida. Eu decido não sofrer. Olha para lá e fala: decida não sofrer. Então, os sentimentos, eles vão se alinhar com as minhas decisões. Então, eu arrisco dizer, tá? O amor, uma decisão. Então, eu vou aqui precisar que você entenda uma coisa. Veja bem, Gideão, no meio da caverna, ele vai decidir o quê? Ser miserável, pobre, sofredor. Se você está num círculo de pessoas tapada, você vai virar uma topeira. Olha para lá e fala: não vire uma topeira. Diga: seja como a águia, vá para o alto, voe, contemple o mundo de cima. De baixo só tem tatu, cobra, não tem como contemplar a vida de baixo. Olha para lá e fala: cresce, sobe, vai para cima. Isso. Então, no caso aqui, o Caleb é interessante. Olha só, os anos passaram e ele decidiu viver. E aí ele não tem tempo para morrer. E quando alguém falou assim: 85 anos você vai para o lar da terceira idade, ele falou: o quê? Eu vou guerrear. Inclusive o meu sonho não se realizou. Tem gigantes lá, tem homens lá, e eu mato eles. E alguém falou: você é velho. Ele falou: velho é teu passado, o Senhor é comigo e eu vou, a força é a mesma. Dá uma olhada que ele decide isto. Não é um homem que vive numa caverna. Ele não tem tempo para parar. Ele poderia agora parar. Ele vai até os 110 brincando. Então eu quero que você entenda o princípio de nós, na virada do ano, nós então começarmos a pensar desta maneira. Esses homens escreveram as histórias de cada um deles, está ali. Eles escreveram cada um a sua história. Diga: eu também quero escrever a minha história. Porque veja bem, Deus não deixa a Bíblia para contar a história de Gideão, Davi, Salomão. Mas ele diz o seguinte: o que eu fiz na vida deles, posso fazer na sua. Não é que eu vou fazer a mesma coisa que fiz, mas vou fazer coisas que são da tua vida. E eu tenho a minha história. Diga: eu também tenho a minha história.